Olá a todos vocês. Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo de competência, tá? Dentro do processo do trabalho. Então, inicialmente, só para a gente dar uma relembrada, nós vimos em sala de aula a competência material no processo do trabalho, né? Então, a gente observou que essa competência material, ela é prevista no artigo 114 da Constituição Federal. Nós estudamos parte das alterações que foram apresentadas com a emenda constitucional número 45 de 2004, que acabou abarcando, né, o maior número de ações possíveis de competência na Justiça do Trabalho. E aí, na aula de hoje, a gente vai começar a trabalhar os demais incisos, né, o 2 ao inciso 8. Né? Uma vez que na nossa aula sobre a competência material, a gente já trabalhou o inciso 1 e o inciso 9 desse dispositivo. Tá? Então, eu vou começar aqui a trabalhar com vocês, inciso por inciso, para que a gente reconheça, né, o funcionamento dessa competência material da Justiça do Trabalho, ok? Primeiro ponto, né? O inciso 2, ele vai trazer aquelas ações que envolvam o exercício do direito de greve. Né? Então, aqui eu chamo a atenção para algumas situações. Nós tínhamos, antes da emenda constitucional número 45, o cenário de que as ações que abordavam, que tratavam sobre o direito de greve, ele pertencia à justiça comum, o que já era razoavelmente um pouquinho esdrúxulo, né? Uma vez que o julgador da justiça comum, ele não está tão afeto, ele não está tão próximo dos conceitos da própria relação de trabalho e das relações também, naturalmente, de emprego, né? Que, obviamente, podem vir a ser afetadas por esse exercício do direito de greve, tá? Então, aqui a gente vai fazer uma espécie de correção colocando na Justiça do Trabalho as ações que envolvam o exercício do direito de greve. O que é que seria essa situação? Aqui vai ser uma relação direta ou indireta com o direito de greve, certo? Não só as ações que tratam da legalidade ou da ilegalidade do movimento grevista, tá? Então, eu vou trabalhar todos os tipos de ações que estejam correlatas, que tenham qualquer tipo de ligação com o direito de greve. Então, por exemplo, quando a gente fizer uma abordagem sobre uma ação possessória, né? Vamos imaginar aqui que um empresário aqui da região, que exporta frutas, que lida com fruticultura, ele acabou tendo uma situação de que seus trabalhadores fizeram uma parada, ou então fizeram uma espécie de protesto dentro do ambiente da empresa. Então, é possível que ele se use, né, de medidas possessórias, e essas medidas possessórias elas vão ser discutidas dentro da Justiça do Trabalho, certo? Inclusive, a gente vai ter a súmula vinculante número 23 do STF, que trata exatamente sobre isso, que é da competência material, né, da Justiça do Trabalho em julgar as ações possessórias que decorrem do exercício do direito de greve dos trabalhadores da iniciativa privada, ok? E aí uma outra coisa que a gente chama a atenção é também as ações indenizatórias, tá? Sejam aquelas movidas ou pelo empregado ou aquelas que venham a ser movidas pelo empregador. Né? Então, seja qualquer tipo de ação para pugnar por danos materiais, danos morais, em razão de movimento paredista, então a gente vai poder utilizar dessa ação indenizatória dentro do processo do trabalho. Da mesma forma também que a gente vai trazer para a Justiça do Trabalho a competência para as ações de obrigações de fazer, tá? O exemplo clássico que a gente tem aqui, que é apontado pela doutrina, são as obrigações, né, de garantia de serviços essenciais. Né? Então, por exemplo, vamos imaginar o Ministério Público do Trabalho ajuizando uma ação civil pública para que 50% de ônibus coletivos mantenham-se em funcionamento durante a greve. Então, todas essas ações aqui, que são ações que têm uma relação com o direito de greve, elas vão ser dentro da Justiça do Trabalho. A única ressalva que a gente vai fazer, né, inclusive essa ressalva ela é apontada em um julgado do próprio STF, que é a DI 3684, é com relação às ações penais. Então, como a gente até já comentou sobre a competência criminal da Justiça do Trabalho, né, em nossas aulas, então a gente pode observar o seguinte: o juiz trabalhista ele não vai ter competência criminal, tá? Então, se eu eventualmente houver o cometimento de um crime durante um movimento paredista, esse fato ele não vai ser
julgado dentro da Justiça do Trabalho, ok? A gente vai observar ainda que o inciso segundo, ele vai tratar as situações de ações individuais, certo? Que seriam, no caso, por exemplo, essas ações indenizatórias, as possessórias, tá? E ele também vai tratar, no caso, o cenário de dissídio coletivo de greve. As ações individuais, a competência hierárquica, a competência funcional, ela vai ser da vara do trabalho. Né? Então, quando eu estiver lidando, tipo, seja numa possessória, seja numa demanda indenizatória, que tem essa natureza de dissídio individual, a competência será da Justiça do Trabalho. Se, por outro lado, o interesse for um dissídio coletivo de greve, então aqui a gente já está falando de dissídio coletivo, então um outro tipo de procedimento, a competência também é da Justiça do Trabalho, mas ali vai ter uma competência originária, ou no Tribunal Regional, ou no TST, tá certo? Então, observem só, eu mantenho em todo caso a situação da Justiça do Trabalho, tá? A ressalva que nós devemos fazer é com relação à greve de servidores públicos estatutários, ok? Então, se eu estiver lidando com uma paralisação de servidores públicos estatutários, como estes possuem um vínculo jurídico-administrativo com a administração pública, né, especialmente a administração pública direta, as autarquias e as fundações. Nesse caso aqui, a competência não vai ser da Justiça do Trabalho, vai ser da Justiça Comum, certo? Ou Justiça Federal, se a gente estiver lidando com servidores públicos da União, tá certo? Chamo a atenção ainda para vocês que o artigo 114 teve acrescentado nos seus incisos as ações sobre representação sindical, tá? Que também eram ações que, assim, por uma situação assim até um pouquinho esdrúxula, elas eram de competência da Justiça Comum. E agora, como é que funciona isso? Vejam só. Essas ações de representação sindical, e aqui a gente vai ler esse termo sindical de modo, assim, bem abrangente, né? Então, não vão ser só os sindicatos enquanto entidades de primeiro grau, né, as federações, as confederações e as centrais, todos eles serão abrangidos por essa expressão sindical. Qualquer ação que discuta o cenário sindical, ele também vai ser da Justiça do Trabalho, tá? Salvo se a gente estiver lidando com um sindicato de servidores públicos estatutários. Nesse caso aqui, se o conflito envolver entidade de servidor público estatutário, segundo entendimentos do próprio TST e do STF, a competência ela não vai ser da Justiça do Trabalho, ela vai ser da Justiça Comum. Repito, se servidores estatutários da União, então Justiça Federal, se servidores de outros entes, então a gente vai estar diante da Justiça Comum estadual, ok? Eu vou poder abranger aqui com esse dispositivo vários tipos de dissídios, né? Então, a gente tem as ações sobre representação sindical, que é quando um, dois ou mais sindicatos, eles acabam disputando a representação de uma determinada categoria, tá? E aqui a gente faz um lembrete ao princípio, né, da unicidade sindical, né, que nós estudamos em Direito Material do Trabalho, em que eu só posso ter uma entidade em uma certa circunscrição territorial para representar aquela determinada categoria. As ações entre sindicatos, como é o caso, por exemplo, de uma cobrança de multa, né, entre sindicato patronal e sindicato de empregados. As ações entre os sindicatos e os próprios empregados, né? Então, vamos imaginar que a entidade ela fez um desconto indevido. Então, é uma ação entre o empregado e a entidade sindical, né? Ações que se discutam vícios, né, em processo eleitoral, em assembleias, dentro da entidade sindical, né? Então, você vai sim questionar isso no seu trabalho. E também as ações entre os sindicatos e os empregadores. Né? Então, vamos imaginar, eventualmente, a entidade sindical ajuizando uma ação para cessar atos antissindicais que foram praticados por um determinado empregador. Ou ainda o empregador ajuizando uma ação de consignação em pagamento para o depósito, né, de contribuição sindical do empregado.
né? Vamos imaginar que há uma disputa entre duas entidades sindicais, o empregador tem conhecimento disso, logo, ele não tem certeza, ele não tem segurança quem seria o credor daquela contribuição sindical, então ele ajuiza uma consignação em pagamento, tá? Então, todo esse cenário aqui, a gente pode observar o seguinte: eu vou seguir ritos, né, que não necessariamente são ritos previstos na CLT, como é o caso da consignação em pagamento, né, como é o caso no cenário anterior das ações possessórias, tá? As ações indenizatórias. Então, a gente pode, inclusive, utilizar da instrumentalha civil dentro do processo do trabalho, porém, a competência ela vai permanecer na Justiça do Trabalho, tá? Nós chamamos a atenção ainda de que eu vou poder ter conflitos de natureza coletiva, né? Então, ou não coletiva. Então, eu posso ainda dividir esses conflitos em conflitos intersindicais não coletivos, que é o dissídio de representação, né? Então, nesse dissídio de representação, que é quando duas entidades elas estão brigando pela representação de determinada categoria, eu não estou defendendo o interesse da categoria. Eu estou defendendo o interesse da entidade sindical, ok? Por isso que a gente vai dizer que ele é não coletivo. Eu tenho ainda a divisão nos dissídios intrasindicais, que é aquilo que a doutrina vai chamar de questões interna corpóreas do sindicato, ou seja, entre os associados, terceiros e a entidade do sindicato. Então, aqui é onde eu posso discutir eleição do sindicato, assembleia dentro do sindicato, filiação, desfiliação dos sócios, tá? E a gente pode ainda ter conflitos que envolvam as contribuições sindicais. E aqui a gente chama a atenção para todas as possíveis contribuições, sejam as contribuições confederativas, assistenciais, mensalidades e eventuais taxas, certo? Faça ainda uma ressalva, né, só para relembrá-los, de que nós não temos mais a contribuição compulsória, né, que era o antigo imposto sindical, que ele foi extinto com a reforma trabalhista, tá? Então, essa aqui é a síntese das ações que envolvam a representação sindical, que hoje pertence também à Justiça do Trabalho. A gente vai colocar ainda, dentro da Justiça do Trabalho, 3 possíveis remédios constitucionais, que é o mandato de segurança, habeas corpus e habeas data. Agora, claro, desde que nesses 3 remédios constitucionais eu tenha matéria que é sujeita à jurisdição trabalhista. Ou seja, aquilo que eu vou discutir nessa situação, seja via HC, via HD ou VMS, são situações relacionadas a uma relação de trabalho, a uma relação que decorre, né, de uma relação de trabalho. Então, é como se fosse o seguinte: eu vou ter uma temática trabalhista, mas eu vou fazer uso de um remédio constitucional que tem um procedimento próprio, ok? Porém, dentro da Justiça do Trabalho. E aí eu chamo uma atenção assim especial ao mandato de segurança, porque o mandato de segurança, inclusive quando a gente estudou a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, nós observamos que um mandato de segurança ele vai ser utilizado, em muitos casos, como uma espécie de ataque a uma decisão interlocutória quando desta não couber recurso, tá? E aqui, nesse caso, esse mandato de segurança, ele vai fazer, às vezes, repare bem, faz, às vezes, de recurso. Agora, ele não é recurso, ele é remédio constitucional, ele vai ser proposto, tá, por aquele que se sentiu prejudicado contra uma autoridade coautora, seguindo o procedimento, o rito da Lei 12.016 de 2009, que é a Lei de Mandato de Segurança, e não da CLT, ok? Porém, dentro do seu trabalho. Então, o que nós vamos mirar aqui, também para tratar da competência hierárquica desse mandato de segurança, é quem seria a autoridade coautora, tá? Então, se eu tenho uma autoridade coautora que emitiu um ato que vai poder ser atacado por mandato de segurança e que esse ato ele não é jurisdicional, como é o caso do auditor fiscal, como é o caso do delegado ou superintendente do trabalho, a competência funcional vai pertencer à vara do trabalho. Se o ato é um ato jurisdicional, oriundo de uma vara do trabalho ou do TRT, então essa competência ela vai pertencer ao TRT. Se esse ato ele foi realizado por um ministro do TST ou por servidores do TST,
o TST será competente para julgar esse ato, e assim sucessivamente. Então, a gente pode observar que o mandado de segurança, se for contra ato jurisdicional, ele também coloca a competência originária para os tribunais, tá? Eu não vou ter mandado de segurança na vara do trabalho discutindo ato jurisdicional. Eu vou levar para a vara do trabalho se eu estiver abordando ato não jurisdicional, que normalmente são aqueles atos das autoridades fiscalizadoras, tá? Como o cenário do auditor fiscal do trabalho, delegado do trabalho, superintendente do trabalho e etc. Ok? Com relação ao habeas corpus, nós sabemos que o habeas corpus ele é um remédio constitucional que é utilizado contra atos que faz algum tipo de restrição à liberdade de locomoção. Né? Então, eu vou utilizar o habeas corpus, né, exatamente para tentar evitar qualquer tipo de restrição à liberdade do indivíduo. Ele foi muito utilizado em favor da figura do depositário fiel, quando o nosso sistema permitia esse tipo de prisão. Né? Mas a partir do momento que o Brasil passou a ser signatário do Pacto de São José da Costa Rica, e nós tivemos uma alteração no entendimento, tá? A gente passou a reconhecer, através da súmula vinculante número 25, que a prisão do depositário e fiel, ela seria ilícita, certo? Então, a gente não vai ter mais HCs na Justiça do Trabalho pautados nesse tipo de prisão. Entretanto, apesar de ser pouco usual, ainda pode ser utilizado o HC em algumas circunstâncias especiais. E aí eu chamo a atenção de vocês em alguns julgados assim, bem interessantes, né? Quem tiver a curiosidade de ver os votos, eles são bem legais, porque foi-se utilizado o HC em situações em que se discutia a autonomia da vontade desse trabalhador, certo? Contra eventuais abusos diante de ilegalidade ou abuso de poder que foi praticado dentro de uma relação de trabalho, para se garantir o acesso livre ao exercício, certo, do trabalho. Então, se utilizou também o HC e, obviamente, dentro da Justiça do Trabalho, já que a temática, ela era inerente a uma relação de trabalho. Da mesma forma que eu posso ter uma restrição à liberdade de locomoção promovida pelo Estado, né, na hipótese de uma prisão, eventualmente, eu também posso ter uma restrição que venha a ser promovida por particulares. Né? Então, eu posso ter situações, né, inclusive, que o empregador ele pode manter o empregado forçosamente no ambiente de trabalho, e aí vai caber a HC. Nós temos as situações das condições de trabalho análogo a condição de escravo, e aqui também cabe HC, tudo dentro da justiça do trabalho. E aí eu vou seguir a mesma sistemática que a gente utiliza, né? Aliás, a mesma não, uma sistemática parecida com a que a gente utiliza para mandado de segurança com relação à competência hierárquica funcional. Né? Então, se o ato ele é contra um particular, será competente o juiz do trabalho, ou seja, vara do trabalho. Se o ato é contra o HC é contra a de juiz, vai ser competente o TRT, que esse julgador ele é vinculado. Se for contrato do TRT, será o TST, e se for contrato do TST, será o STF. Tá? Então, em síntese, é isso que a gente vai ter acerca de HC. Tá? Com relação ao habeas data, a gente chama a atenção o seguinte: o habeas data ele também vai ter um procedimento em legislação própria, né? Então, ele é regulamentado na Lei 9.507 de 97. E essa legislação ela vai trazer quais são os casos em que é cabível o HC, quais são as suas finalidades. Né? Então, seria o conhecimento de informações relativas à pessoa, né, do impetrante, a retificação de dados e a anotação nos assentamentos do interessado. Então, genericamente, nesses três casos, a gente vai poder, sim, fazer uso, tá, do habeas data e, obviamente, se for relacionado à temática trabalhista, eu vou fazê-lo na Justiça do Trabalho, certo? Então, ele também é uma situação pouco usual, mas, assim, a hipótese mais comum seria o seu uso como medida cautelar para a exibição de documentos. Aqui, minha gente, seria Ministério do Trabalho e Emprego, né? Quando nós tínhamos. Né? Aí o corretor acabou fazendo isso aqui. Então, leia-se
né, secretaria. E aí a gente observa ainda que vai ser uma ação que tem a natureza civil, ó, a sua regulamentação é lei especial, então usa o procedimento da lei especial, porém dentro da Justiça do Trabalho, que é a mesma coisa que vai acontecer com o mandato de segurança, né? Que é uma ação constitucional, que tem uma regulamentação para lei especial e ela vai ser realizada dentro da Justiça do Trabalho. Eu vou observar ainda que a Justiça do Trabalho, naturalmente, como qualquer outro órgão, né, do Poder Judiciário, ela vai ser competente para julgar os conflitos de competência, certo? Daqueles órgãos que estão dentro da jurisdição trabalhista, né? Então, aqui é um ponto que a gente vai observar que, quando houver conflito de competência de órgãos de jurisdição trabalhista, a Justiça do Trabalho ela também vai ter essa competência. E aí a gente faz uma ressalva para o dispositivo constitucional do artigo 102, tá? Que vai impor ao STF o julgamento dos conflitos entre o STJ e qualquer outro tribunal. Então, eu posso ter vários tipos de conflitos de competência, né? Aquilo que a gente chama, só para relembrar, teoria geral do processo ou processo civil 1, conflito positivo, que é quando 2 ou mais juízes se declaram competentes. Eu posso ter um conflito negativo, quando 2 ou mais juízes se declaram incompetentes. E eu posso ter ainda aquele conflito relacionado à reunião ou separação de processos, né? Que é quando a gente vai ter discussões sobre uma conexão, né? Ou uma continência, ou uma prevenção, tá? Então, aqui também será de competência da Justiça do Trabalho, se forem órgãos de jurisdição trabalhista, tá? Esse conflito ele vai poder ser suscitado não só pelas partes, né, como ele também pode vir a ser levantado pelo próprio juiz, pelos próprios tribunais, pelo Ministério Público do Trabalho ou até mesmo por qualquer outro interessado. Eu gosto de falar desse tema chamando a atenção para a necessidade de você buscar sempre um elo comum, né? O que seria esse elo comum? O conflito de competência, para a gente visualizar assim, de modo bem fácil, é você observar o seguinte: eu posso ter aqui, por exemplo, a primeira vara do trabalho de Petrolina e a vara única de Araripina em conflito, ok? Qual é o elo comum desses? O TRT da sexta região. Então, ele é que vai julgar o conflito, porque é o elo comum, tá? Então, o TRT julga o conflito que é suscitado entre vários juízes trabalhistas da mesma região. Se eu tenho vara, tribunal, juízes de diferentes regiões, vamos imaginar aqui do outro lado que eu estou falando da segunda vara do trabalho de Juazeiro. Ai, como tá feia essa letra. Observe, Juazeiro, ele está vinculado ao TRT da quinta região. Quem é o elo comum? Você vai sempre subindo um degrau. Aqui, ó, o elo comum é TST. Então, é o TST que vai julgar se forem TRTs, varas e juízes de jurisdições diferentes, ok? Pela regra constitucional, se eu tenho, por exemplo, uma vara civil, aqui, vara civil, seja onde for, vara civil, e vamos imaginar que seja essa segunda vara de Juazeiro. Aí aqui, quem vai ser meu elo comum, na regra constitucional, o STJ. E por fim, se eu tiver o TST e qualquer outro ramo, porque assim, eu estou tendo uma corte especial, né? Sempre vai ser o STF. Então, vamos imaginar o seguinte, o TST e essa vara civil, o TST e o STJ, o TST e o TJ Pernambuco. Então, quem vai julgar é o STF. A gente sempre vai buscando, tá, o elo comum, ok? Uma outra situação que é importante a gente chamar a atenção. Eu não tenho conflito entre vara e tribunal que essa vara está vinculada.
certo? Por exemplo, não vai existir conflito de competência entre a primeira vara de trabalho Petrolina e o TRT da sexta região. Por quê? Porque eu já tenho as regras de competência funcional ou competência hierárquica, certo? Então, não há conflito aqui. Está previsto na súmula 420 do TST, ok? E aí eu vou trazendo aqui para vocês também outras súmulas que são correlatas a esse tema, tá? Primeiro, eu não tenho conflito de competência se a sentença ela já está transitada em julgado e foi proferida por um dos juízes conflitantes. Professora, e se esse juízo que proferiu a sentença, ele é um juízo incompetente materialmente, o que é que eu faço? Ação rescisória, certo? Você não vai discutir em suscitação de conflito de competência. Você tem a ação rescisória, que é um remédio que você vai poder utilizar, tá? Eu posso ter ainda o uso, certo, do próprio TRT para dirimir algum conflito que tenha sido verificado entre um juiz estadual e uma junta de conciliação em pagamento, leia-se vara de trabalho, de acordo com a súmula 180 do STJ, certo? E a gente chama também a atenção a súmula 236 do STJ, que vai dizer que não é do STJ a competência para conflitos de juízes trabalhistas vinculados a tribunais regionais diversos, o que já é um reflexo do que nós já estudamos, né? Por quê? Porque nos elos comuns eu vou ter o TST, ok? Se forem juízes de tribunais diversos, como eu falei para vocês. A gente vai ter ainda, dentro da Justiça do Trabalho, a discussão de competência, né, nas ações indenizatórias. Aqui é muito interessante, porque eu não discutia indenização, eu não discutia responsabilização civil na Justiça do Trabalho. Se eu quisesse discutir isso, tinha que ser na Justiça comum. Então, vamos imaginar assim. Um trabalhador sofreu assédio moral e também não recebeu as verbas rescisórias. O que era que ele tinha que fazer? Uma ação trabalhista mais uma ação indenizatória na Justiça comum. Certo? Então, para economizar os processos, mesmo visualizando que o fundamento jurídico não é um fundamento jurídico estrito sensu trabalhista, tá? A gente observa o seguinte, essa responsabilização, seja ele dano moral ou dano material, se está fundamentada num cenário de relação de trabalho, certo? Inclusive se for inerente aos acidentes de trabalho e doenças equiparadas, então a gente vai ajuizar essa ação na Justiça do Trabalho. Por isso que foi editada a súmula 392, tratando desse tema, ok? E aqui a gente vai chamar a atenção para várias coisas no que competem a responsabilização. Primeiro, pouco importa se esse dano ocorreu na fase pré ou pós-contratual, ou dentro do contrato. Em todos os casos, a competência vai ser da Justiça do Trabalho. Tipo, vamos imaginar um trabalhador que sofreu dano em razão de uma expectativa de contrato de trabalho. Aquele trabalhador que participou de seleção, aquele trabalhador que teve custo, que houve uma promessa de uma contratação e a contratação não veio. Né? Ou uma situação também que não é incomum. O empregador diz assim, não, você deixa aqui sua carteira de trabalho, eu vou assinar, daqui a 15 dias você vem trabalhar, etc e tal. Ele nem assina, ele não devolve sua carteira, você não começa a trabalhar, a sua carteira fica lá presa, 30, 40, 90 dias que seja, você perde outras oportunidades, não teve o início da relação de trabalho, mas você teve um dano numa fase que seria uma fase pré-contratual. A eventual responsabilização por esse dano vai ser na Justiça do Trabalho, tá? Da mesma forma que a gente tiver uma situação de dano na fase pós-contratual. Né? Então, o mesmo caso que eu vou colocar, que a gente vai ter o cenário de que você vai, sim, discutir isso dentro da Justiça do Trabalho. Desde que, obviamente, esse dano, ele eclodiu em razão da relação de trabalho, ok? E aí sim, você vai colocar na Justiça do Trabalho. E aí nós vamos chamando a atenção para outros cenários, né? Como é o caso, por exemplo, do dano moral ricochete. O que seria esse dano moral ricochete que a gente estuda em responsabilização civil? É aquele dano que respingou, né? É o que nós chamamos de dano reflexo. Né? Então, o dano moral ricochete, ele é sim admitido na Justiça do Trabalho,
Então, eu posso sim ter uma ação que foi ajuizada, seja por herdeiros, seja por sucessores, em face de um trabalhador, né, tá? Dentro da Justiça do Trabalho. Então, observe, vamos imaginar um trabalhador que veio a óbito num acidente de trabalho. Então, uma ação indenizatória para responsabilização desse empregador, que vai ser proposta pelos seus sucessores, ela vai ser na Justiça do Trabalho, certo? E a gente vai ter ainda, dentro desse cenário de ações indenizatórias, aquelas ações que discutem o dano moral coletivo, que eventualmente podem vir a ser propostas pelo Ministério Público do Trabalho, também dentro da Justiça do Trabalho. E aqui eu vou chamando a atenção para vocês para outras situações, como é o caso do acidente de trabalho, né? O acidente de trabalho, que vocês vão estudar assim, de modo assim, bem trabalhado, mais específico, né, em Seguridade Social, ele pode genericamente ocasionar dois tipos básicos de ações, né? Que é a ação ajuizada pelo empregado em face do empregador, postulando danos morais e materiais, seria uma ação indenizatória, essa é no seu trabalho, certo? A ação do empregador em face do INSS, postulando benefício, essa aqui é uma ação acidentária, a competência é da Justiça Comum Estadual, segundo o artigo 109 da Constituição, tá? E a gente ainda vai ter, né, dentro dessa celeuma, a súmula vinculante número 22, que vai tratar justamente sobre a competência trabalhista para julgar as ações indenizatórias, né? Então, eu trouxe aqui para vocês um quadrinho que vai fazer um resumo sobre as possíveis ações do acidente de trabalho, relacionadas ao acidente de trabalho, e as suas competências, né? Então, ações acidentárias, justiça comum, ações que são indenizatórias, né? Pelo empregado em face do empregador ou pelos sucessores, herdeiros desse empregado em face do empregador, né? Posse de dano moral recolchete, Justiça do Trabalho, e aquela eventual ação regressiva do INSS, que é a autarquia previdenciária, contra o empregador que foi responsável pelo acidente, para, digamos assim, responsabilizá-lo pela sua negligência ou para recuperar o que gastou ao pagamento de benefícios daquele segurado, a gente vai chamar de ação regressiva. Essa daqui vai ser na Justiça Federal, ok? E nós vamos ter ainda, no inciso 7, a previsão de que será competente a Justiça do Trabalho para julgar as ações que são relativas às penalidades impostas pelos empregados nos órgãos de fiscalização. Aqui também é muito interessante, porque o que é que aconteceu? Os órgãos de fiscalização, eles são federalizados, né? Que era o que nós antigamente tínhamos de Ministério do Trabalho e Emprego, e agora a gente tem a Secretaria, né? Que é vinculada ao Ministério da Justiça. Esse órgão, por ser federalizado, até antes da emenda constitucional número 45, você discutia que a ação ela era em face da União na Justiça Federal. E aí, o que é que aconteceu? A gente teve uma discussão muito grande na emenda constitucional 45 para levar essa temática na Justiça do Trabalho, exatamente para você garantir uma maior isonomia nos julgamentos, né? Então, a gente vai ter essas ações relativas às penalidades na Justiça do Trabalho. E o procedimento dessas ações, ele é todo previsto na CLT, né? Então, a gente vai ter o procedimento, seja ele administrativo, né? Então vamos imaginar um empregador que ele recebeu uma notificação, ele recebeu a imposição de uma multa, ele recebeu uma interdição, então como é que ele vai fazer a sua defesa administrativa, né? E como é que ele vai fazer essa discussão eventual judicialmente, né? Então toda essa situação aqui a gente vai tratar dentro da Justiça do Trabalho. Quando não for possível via mandado de segurança, né? Então, a gente vai usar o procedimento genérico da reclamação trabalhista, tá? Então, a CLT ela vai trazer tanto o procedimento, as regras de procedimento sobre a via administrativa, né? Então, como é que vai funcionar o roteiro daquelas defesas, como também vai trazer a possibilidade, né, de você utilizar ou de uma reclamação ou de um mandado de segurança para discutir essas penalidades, né? Então, esse aqui é um outro cenário bem interessante, tá? E, por fim, eu trago para vocês uma outra situação que é maravilhosa, essa competência ter vindo para o trabalho, porque ela vai estar relacionada à execução de ofício das contribuições sociais das sentenças que forem proferidas pela Justiça do Trabalho. O que são essas contribuições sociais?
As contribuições sociais, minha gente, nada mais são do que aquelas contribuições que derivam de uma relação laboral. Grosseiramente, bem grosseiro, né? É a nossa contribuição previdenciária, né? Mas, claro, não é só isso. Mas, grosseiramente, eu vou ter, dentro das contribuições sociais, aquilo que a gente conhece como contribuição que a gente faz para os institutos de previdência, né? Essas contribuições sociais, elas vão ser incidentes daquilo que nós chamamos de salário de contribuição, que, por sua vez, é um conceito previdenciário próximo ao conceito que nós temos de salário dentro do direito material do trabalho. Então, eu posso dividir, né, de um modo assim, bem simplório, a minha remuneração, né, os meus ganhos em parcelas salariais e parcelas indenizatórias. É assim? Em cima daquelas parcelas que não são indenizatórias, que são parcelas salariais, eu vou ter incidência de contribuição social, certo? O que era que acontecia antes? Volto ao exemplo, né? Maria ajuizou uma ação pedindo reconhecimento de vínculo, pedindo as verbas rescisórias dela na seu trabalho, ok? Quando o juiz reconhece o vínculo, quando o juiz reconhece como devido pagamento daquelas verbas rescisórias, naturalmente vai ter um pagamento de parcelas salariais e que não houve o devido recolhimento para a Previdência Social, à época, né? Já que aquilo ali não foi pago. Então, o que era que acontecia? Se executava esse crédito em Maria e acabou-se. Se o INSS quisesse cobrar as contribuições previdenciárias, o INSS tinha que ajuizar uma execução fiscal lá na Justiça Federal, certo? Seguindo o procedimento dessa execução fiscal. Havia inscrição na dívida ativa, etc. Ok? O que é que o julgador, o que é que o legislador fez? Ele disse o seguinte: ora, como o juiz trabalhista já vai decidir, né, sobre a existência ou não de crédito trabalhista, nessa decisão, eu quero agora que ele diga o que dessa decisão é parcela salarial e o que nessa decisão dessas parcelas que são salariais tem incidência de contribuição previdenciária. Então, o juiz ele já deve indicar quais são as verbas que têm incidência de contribuição previdenciária, certo? Em qualquer decisão, seja uma sentença, um processo comum ou aquela sentença homologatória do acordo. Por quê? Quando se homologa um acordo, eu também tenho, obviamente, sentença, né? A sentença de homologação. Então, nos dois casos, o julgador ele vai ter que apontar o que ali é contribuição social. Quanto, tá? Em razão desse cenário, como ele aponta já qual é o crédito do trabalhador e qual seria o crédito da Previdência Social, o processo ele vai dar continuidade na sua fase de execução, não só para oferir o crédito desse trabalhador, mas também para oferir o crédito da Previdência, certo? Então, vamos imaginar que o empregador ele vai cumprir o julgado. Ele pagou todo o crédito do reclamante. O processo não encerra para ele enquanto ele não pagar o crédito da Previdência Social. Ok? Porque você está economizando um processo. Não precisa mais o INSS ajuizar uma execução lá na sua federal. Já se discute aqui. Por isso que da decisão trabalhista, a Previdência Social ela vai ser sempre notificada para que ela tenha, inclusive, a possibilidade de recorrer, mesmo que se a gente estiver diante de um acordo. Repare só, o termo de acordo, no processo do trabalho, do modo genérico, ele vai ser irrecorrível para as partes. Então, ele vai transitar em julgado na hora. Mas a Previdência, ela pode recorrer. Em que sentido, professora? A Previdência, ela não vai recorrer dizendo que o acordo foi bom ou que o acordo foi ruim. Ela vai recorrer para dizer o seguinte: ora, eu tenho um pedido de parcela remuneratória, no qual, proporcionalmente, na liquidação do termo de acordo, não foi considerada a sua contribuição social. Então, ela vai ter, sim, prazo para recorrer acerca da incidência dessas contribuições sociais, certo? Então, sobre o tema, a gente tem ainda, tá? Estou chamando aqui a atenção para vocês, a súmula 368 do TST. Nessa súmula, a gente vai indicar como é que funciona esse procedimento,
Como é que vai se dar essa cobrança e essa responsabilidade do empregador pelo recolhimento e o pagamento das contribuições previdenciárias? É, inclusive, muito comum vocês observarem nas audiências, tá? Quando se é realizado acordo, o juiz indicando, por exemplo, foi feito um pedido de 20 mil, foi feito um acordo de 10. E aí o juiz vai indicar, né? Desses 10, 50 é parcela salarial, 50 é parcela indenizatória. Por que ele chama atenção a isso? Porque o cálculo de contribuição social vai ser em cima do que é salarial. Aquilo que é indenizatória não vai ter incidência de contribuição social. Você pode... vai ser parcelado em 10 vezes. Então, normalmente, o que é que acontece? Se parcela em 10 vezes, o crédito do reclamante. A 11ª parcela seria o crédito da Previdência Social, que inclusive também pode vir a ser parcelado, mas aí já é uma situação junto à Previdência Social. Mas é importante chamar a atenção para vocês que aqui foi de muita inteligência, né, do legislador, porque é como se ele estivesse economizando um processo, ok? Então, o próprio juiz, o próprio julgado trabalhista, ele vai poder executar esse crédito que é proveniente da sua decisão, ainda que seja um crédito não do autor da ação, ainda que seja um crédito da Previdência Social, tá certo? Então, aqui a gente vai chamar a atenção para esse cenário, tá? E aí a gente vai chamando também a atenção para algumas situaçõezinhas, certo? Por exemplo, a contribuição do Sistema S, que ela não é uma contribuição previdenciária, nem é a contribuição de acidente de trabalho. Ela não é de competência da Justiça do Trabalho, ok? A contribuição SAT, que é sim uma contribuição social. Então, se houver alguma decisão trabalhista, seja a sentença comum ou a sentença homologatória de acordo, em que alguma das parcelas deferidas tem incidência da contribuição SAT, a execução dessa contribuição, que também é contribuição social, também vai ser na Justiça do Trabalho. E aí a gente chama atenção, por fim, para a situação do imposto de renda, ok? No imposto de renda, se o crédito dessa eventual ação trabalhista, ele tiver incidência do imposto de renda, o que é que a Justiça do Trabalho ela pode fazer? Aliás, pode não, deve fazer. Ela vai fazer a retenção desse valor, ok? Porém, ela não tem competência para executar, tá? Então, tipo, se houver o pagamento, ok, ela já retém, porque o fisco não é besta, tá? Mas, se não houver o pagamento, então não tem como se executar também o imposto de renda, tá certo? Então, basicamente, isso é o que a gente tem de competência material da Justiça do Trabalho, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. E aí, no nosso próximo encontro, a gente vai trabalhar a competência hierárquica e a competência territorial, ok? Abraço para todos.